21, do versículo 1 ao 4, começando o primeiro, diz assim: E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito, e chegamos a Cos, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E vamos orar. Amado Deus querido, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora nos ajudar a entender, a compreender. O Senhor me ajuda a trazer a mensagem esta manhã com poder, com eficácia, nos dê ouvidos para ouvir. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então sentar e, como eu estava falando, nós estamos estudando o livro de Atos e nós vamos fazendo cada semana um capítulo e tirando algo de importante de cada capítulo, não que só haja aquela única coisa, mas algo que sobressai sobre aquele capítulo. E hoje estamos no capítulo 21 e o que esse capítulo trata é que ele aponta a um erro que Paulo cometeu. Um erro de Paulo, segundo o pastor, mas Paulo cometeu erros. E nós vamos ver aqui não todos os erros de Paulo, mas especificamente um erro bastante significativo e consequente na vida de Paulo. Então aqui nós temos Paulo que está a caminho, está indo para Mileto, a caminho de Jerusalém. E na viagem, nós vamos ver hoje, ele é dado vários avisos, ele é dado vários alertas de que ele não deve ir para Jerusalém. A gente vê isso no versículo 4, no finalzinho, onde os discípulos diziam para ele, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Tá? Então esse era o aviso que Deus estava dando para Paulo. Não vá para Jerusalém. Paulo, não vá lá, não vá para Jerusalém, não chegue perto, não vá para lá. Nós vamos ver alguns motivos, o porquê disso. Mas Paulo, ele estava determinado a ir para Jerusalém, de todo jeito. Ele ia porque ia. Ele havia decidido que ia para Jerusalém porque ele queria ir para Jerusalém, e para Jerusalém ele iria. Isso acontece, infelizmente, com a maioria das pessoas. As pessoas decidem fazer algo, e uma vez decidido, acabou. Pode chover canivete, pode pegar terremoto, pode coisa que for. Eu vou porque eu vou fazer aquilo. Então, Paulo também fez isso. E se Paulo fez isso, Paulo sendo Paulo, então nós temos que ter cuidado, porque Paulo foi um cristão muito melhor do que nós tudinho junto aqui jamais vamos ser. Tá? Então, nós temos que ter cuidado com isso, para não, se ele quer esse erro, nós também podemos cometer o mesmo erro. Então, é uma condição perigosa, uma situação muito perigosa a gente se encontrar quando a gente decide fazer alguma coisa e ignorar os avisos, ignorar os sinais. A gente viu algo muito parecido recentemente, estudando a vida de Davi. Né? Davi foi avisado, várias coisas aconteceram, e Davi, não é comigo, estou nem aí, e deu no que deu na vida dele. Depois, também está acontecendo com Paulo. E mais uma vez, Paulo foi um grande homem de Deus, Davi foi um grande homem de Deus, tá bom? Então, e o que de nós, pigmeus espirituais que nós somos, né, estamos meio que ficar alerta, tá? Então, lembre-se disso. Paulo, para a gente entender um pouquinho da mente de Paulo, ele era de Tarso, mas Paulo, ele foi educado em Jerusalém, né, aos pés de Gamaliel, ele nos relata. Então, ele tinha uma ligação com Jerusalém, ele era membro do Sinédrio, que também ficava em Jerusalém. Então, Jerusalém para Paulo é como se fosse a cidade natal dele. Não era Tarso, mas para ele era como se fosse a cidade natal dele, ele era muito confortável lá, ele tinha lembranças, passou muito tempo da vida dele lá, tal coisa. Então, é compreensível a gente entender que Paulo tinha uma certa ligação emocional, uma certa ligação com Jerusalém. Mas Deus estava dizendo aqui, né, não vá para Jerusalém. Então, vamos ver aqui alguns desses avisos e as lições que nós podemos ver. Olha no versículo 4 que nós acabamos de ler. E achando discípulos, ficaram ali 7 dias. Então, o navio que eles estavam tomando, ele parou, ele tinha que descarregar. E nesse tempo que o navio estava descarregando e carregando,
Paulo falou, ok, já que vai demorar alguns dias aqui para carregar, descarregar, vamos se encontrar com o pessoal, vamos ver quem está aqui. Então eles saíram do navio e fizeram ali vou dizer um passeio, mas saíram ali e foram procurar encontrar com o pessoal. Então, eles achando discípulos, ficaram ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, Paulo havia deixado Mileto, tinha chegado em Tiro, que não é muito longe, já está bem perto de Jerusalém, né? Você vê no mapa, não está muito longe assim, já está na mesma região geral. E lá em Tiro tinham discípulos, ou seja, pessoas que não só eram crentes, mas eram crentes compromissados, crentes sérios. E eles disseram para Paulo o quê? Não vá para Jerusalém. Então, o primeiro aviso que foi dado foram os discípulos, que eram crentes sérios, né? E avisaram Paulo para não ir. O segundo aviso, que na realidade faz parte do primeiro, foi que os discípulos que estavam ali deram um aviso a Paulo, mas eles não deram aviso a Paulo porque eles acharam uma boa ideia. Não foi o caso que eles chegaram para Paulo, Paulo, eu acho que você não deve ir para Jerusalém, não. Não, está escrito aqui, olha, eles, pelo Espírito, está com E maiúsculo, indicando que era o Espírito Santo de Deus. Deus, o Espírito Santo, falou com eles, dizendo, diga para Paulo, não é para você ir para Jerusalém, não. Tá? Então entenda, aqui foi dado um aviso que já havia acontecido antes. Esse aviso pelo Espírito já havia acontecido antes. Olha em Atos 16, rapidinho. Atos 16, nós temos uma coisa muito parecida que aconteceu. Atos 16, versículo 6, fala assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja só, eles foram impedidos. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então veja bem, já haviam sido dados avisos antes para Paulo, que o Espírito Santo falou, Paulo, não vá para esse lugar, não vá para a Bitínia, não vá para a Galácia, para a Frígia, não vá. E dessas vezes anteriores, Paulo atendeu o aviso, ele não foi. Só que dessa vez, o aviso foi dado, só que Paulo seguiu, ignorou. Agora, tudo bem, as outras regiões que lhe foram impedidas, que Deus falou não vá, ele não tinha uma ligação, uma conexão com esses lugares. Ele não tinha nada pessoal, não tinha nada que o incentivaria, digamos assim, a esses lugares. Já Jerusalém não, Jerusalém ele tinha um certo interesse, digamos assim, então foi muito fácil para ele fazer o quê? Foi muito fácil para ele ignorar, e foi o que ele fez. Então ele havia atendido os avisos anteriores, mas esse aviso era diferente. Outra vez ele falou, bom, eu vou, mas o Espírito falou, não vá, então eu não vou, não tem problema nenhum. Já dessa vez ele falou, eu vou porque vou. Eu estou indo. Mesmo que Deus me avise, Deus mostre, eu não quero saber. E aqui, no versículo 4, o Espírito Santo avisou através dos discípulos que não fosse. Tá? Romanos 8,14 fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, então nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Não quer dizer que alguém que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus não é salvo, não quer dizer isso. Mas o argumento aqui é o seguinte, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Só pode haver uma liderança do Espírito Santo de Deus quando se trata de alguém salvo. Então, se nós somos salvos, nós devemos aproveitar, nós devemos fazer uso desse privilégio. Porque quem não é salvo não tem essa liderança do Espírito Santo. Quem não é salvo, eles não têm essa influência de Deus na vida da gente. Então, já que nós somos salvos, e já que nós temos essa conexão e essa liderança do Espírito Santo, então nós devemos sim fazer uso, nos render e aproveitar. Porque o Espírito Santo, sendo Deus, que é o melhor para nós. Então, imagine assim, que esses guiados, como fala aqui no versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, em Romanos 8,14, essa palavra guiado é como se fosse um trilho. Deus tem um trilho, uma vontade. Então, esse trilho, digamos, é o Espírito Santo de Deus, ele quer nos guiar, quer nos manter naquele caminho. Agora, se a gente quiser sair do trilho, também nós temos essa opção. Agora, o que acontece com o trem quando o trem sai do trilho? É um desastre. Sempre um desastre.
E a mesma coisa com o crente. Quando o crente tem aquele trilho e ele opta por sair do trilho, então ele também, como o trem, ele vai encontrar desastre na vida dele. Mais cedo ou mais tarde vai haver um desastre. Então, existe tremenda segurança em seguir a vontade de Deus. Existe tremenda segurança em andar naquele trilho e deixar Deus guiar as nossas vidas. E quando a gente sai daquelas vezes do trilho, como nós vimos, eu acho que foi quarta-feira passada, que a gente leu lá em Hebreus, se não me engano, que fala que quando a gente erra, tendo recebido conhecimento da verdade, só resta o quê? Uma expectação de julgamento, de um ardor de fogo. É isso. Então, quando a gente sai do trilho, só tem uma coisa a fazer: esperar o destrilhamento, esperar o desastre. Então, Paulo fez isso. Paulo havia recebido previamente aviso do Espírito Santo e tinha atendido, e até então tinha se dado muito bem. E aqui nessa ocasião ele recebeu um aviso. Esse foi o primeiro, houveram vários, não vamos ver, mas recebeu um aviso e ele, tô nem aí tuiu, e foi-se embora. Então olha o versículo 10 rapidinho. No versículo 4 teve o aviso dos discípulos. No versículo 10 nós temos o próximo aviso, o terceiro aviso, que foi o aviso de Ágabo. Versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos outros, os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Veja só, Paulo ignorou os discípulos, Paulo ignorou o aviso do Espírito Santo que veio para os discípulos, aí Deus mandou um profeta que veio da Judeia, ou seja, ele não estava lá no lugar deles, ele estava em outro lugar, na Judeia. E ele foi até onde se encontravam com expresso motivo, com a expressa ordem de dar esse recado para Paulo. Então, foi o que ele fez. Ágabo, que era um profeta, pegou, aqui fala que pegou a cinta de Paulo, ou seja, não é bem um cinto, mas é o que usava ao redor da cintura, na roupa naquelas épocas, e amarrou a sua própria mão e seus próprios pés e disse: quem for dono disso, ou seja, dessa cinta, que era Paulo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem que é essa cinta, e entregarão na mão dos gentios. Ou seja, Deus está dizendo: se você for, Paulo, tu vai ser preso. Ele já tinha avisado, e obviamente já estava sabendo que Paulo ia para Jerusalém, porque mandou outro aviso. E ele falou: se você for para Jerusalém, você vai ser preso e vai ser entregue aos gentios. Sabe o que aconteceu com Paulo no final dessa história toda aqui? Ele foi preso e foi entregue aos gentios. E tem mais: Paulo passou o resto da sua vida preso. Não aqui, mas depois ele foi para Jerusalém, e como o profeta Ágabo avisou que ele seria preso, Paulo foi preso em Jerusalém e ficou preso o resto da vida, até ter sua cabeça cortada. E ele teve sua cabeça cortada porque ele era um crente e o imperador romano queria matar crentes, e como ele estava preso, mandou matar ele. Mas se ele não tivesse preso, provavelmente não teria sido morto, não daquela forma. Porque ele não foi morto por um crime que ele cometeu, ele foi morto por um capricho do imperador, que falou: tem quantos crentes aí? Tem tanto, mata tudinho. E Paulo estava lá preso, literalmente, de graça. Paulo estava preso de graça. De graça não, está aqui a coisa. Mas entenda, Deus falou: não vá. Ele falou: vou. Se você for, tu vai ser preso. Eu falei: eu vou mesmo assim. Ok, então vá. Mas então Ágabo era um profeta que avisou a Paulo: não vá para Jerusalém, não faça isso. Ele veio, deu o aviso, deu a consequência que ia ter, falou: então não é vontade de Deus. E Deus coloca. Deus coloca pessoas espirituais na vida da gente, e quando Deus faz isso, não ignore não. Não ignore não, porque tem um motivo, tem uma consequência séria. E como eu disse, se isso aconteceu com Paulo, um gigante da fé, nós pigmeus da fé, nós anões da fé, estamos em situação muito mais, posso dizer aqui, muito mais perigosa, muito mais delicada do que ele. Então, quando Deus coloca pessoas assim, então, para nos avisar, vamos abrir a antena, vamos ligar a antena e ouvir, porque há consequências como sempre. Vamos lá, versículo 12. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Aí você pergunta: pastor, quem foi aqui
que fez esse aviso. Aqui é interessante, vamos usar um pouquinho de Sherlock Holmes, detetives. Olha aí no versículo 12, e ouvindo quem? Nós. Ouvindo nós isto. Parece besteira, né? Mas é uma grande dica, uma grande sinal aqui. Quem foi que escreveu o livro de Atos? Alguém falou Lucas? Muito bem. Lucas escreveu o livro de Atos. A primeira vez que esse pronome nós é usado no livro de Atos, ou seja, até aqui, até o capítulo 21, Lucas, ele era apenas o relator, ele apenas entrevistou pessoas, pegou os relatos, né? A gente vê isso lá no primeiro versículo, os primeiros versículos do capítulo 1 de Atos. Ele fala isso, ele fala, olha, eu fiz uma pesquisa minuciosa, eu relatei, está tudo relatado aqui, tal coisa. Então, até o capítulo 21, Lucas está relatando o que ele averiguou, o que ele estudou, pesquisou, né? Do 21 em diante, ele faz parte, ou seja, aqui, Lucas entrou e fez parte da comitiva, do grupo, digamos assim. De agora em diante, Lucas faz parte, ele vive isso, ele estava presente, ele juntou-se a Paulo aqui no capítulo 21. Então fala aqui, ó, e ouvindo nós isto, ou seja, Lucas estava lá, rogamos-lhe, ou seja, eles quem? As pessoas, incluindo Lucas, porque não está falando rogaram-lhe, não, rogamos-lhe. Eu estava lá no meio. O autor que escreveu isso daqui estava no meio de quem estava rogando, pedindo, implorando Paulo para obedecer o Espírito não ir para Jerusalém. Ele estava no meio. Então o primeiro aviso foi dos discípulos, o segundo aviso, bom, foi do Espírito Santo que fez parte de tudo isso sempre, claro, mas depois veio Ágabo que estava lá, e Lucas estava lá, e Lucas com os outros presentes disseram, não vá, tanto nós como os que eram naquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Interessante. Paulo, então, deveria ter levado em conta esses conselheiros. Tá? Nós vimos aqui, tinha os discípulos, Ágabo, Lucas, e todo mundo que estava lá. Estava dizendo, Paulo, você está muito louco, não está vendo que o profeta veio para dizer essa história? Você não vê que os discípulos que estão aqui, os mais dedicados, o Espírito Santo falou para eles para não ir. Mas Paulo falou que ia porque ia. Então, Paulo deveria ter levado em conta os conselheiros. Conselheiros são muito importantes na vida da gente, e se nós não temos conselheiros, então nós estamos abrindo mão de algo muito importante. Lá em Provérbios 11, e versículo 14, fala assim, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Então, se quer ter segurança, então se deve ter uma multidão de conselhos. Agora, como diz a história, se o conselho fosse bom, ele era vendido por quilo. Se ele fosse bom e eu vendesse, eu estaria rico, magnata, bilionário. Mas conselho é aquela história, conselho dado, né, sem ser pedido, entra por um ouvido, sai pelo outro. Então, a escolha não é do sábio conselheiro, a escolha é de quem precisa buscar conselho. Tá? Então nós temos que buscar conselhos. Paulo aqui, ele não está buscando conselho, ele perguntou para alguém, gente, o que vocês acham aí? Ele foi para Ágabo e perguntou, Ágabo, você é um profeta, você acha que eu devo ir para Jerusalém? Ele não foi para os discípulos, ou para Lucas, ou para ninguém, ele sequer orou a Deus, dizendo, Deus, essa é a sua vontade. Ele simplesmente falou, eu vou, porque eu vou, porque eu quero, porque eu vou, e eu vou, porque eu vou, e eu vou. Não adianta ninguém falar, o Espírito Santo falar, Ágabo falar, o profeta falar, o pastor falar, minha mãe falar, não adianta, eu vou fazer. Mais uma vez, conselho que não é pedido, requerido, é conselho desperdiçado. Esse conselho todo aqui que Deus deu foi o quê? Foi desperdiçado. Agora, todo esse conselho vai ser e foi usado contra Paulo como prova para depois não dizer, Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu estou preso? Aí Deus fala, sabe por que está preso? Lembra lá que eu mandei os discípulos, eu fui, mandei Ágabo, teve Lucas. Pois é, não foi falta de acordo. Então Deus, Ele manda. Agora a gente tem que ser sábio bastante para ficar ouvindo. Vamos lá. Versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, veja bem, mais uma vez, nós, Lucas estava no meio daquela comitiva toda, ele se juntou com eles naquele lugar. Chegamos a Cesareia, já é mais perto de Jerusalém. Tá? E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Estamos colocando aqui as histórias. E vindo ter conosco, tomou a cinta, ligando-se aos nossos próprios pés e mãos, disse,
blá, 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 nós já lemos o resto aqui. Agora veja bem, quem estava naquele lugar, pula para o versículo 12, e ouvindo isso nós, ou seja, Lucas no meio, rogamos tanto nós como os que eram naquele lugar. Quem era naquele lugar também? A gente volta e lê isso no versículo 9, Filipe e a sua família. Esse Filipe, que era o evangelista, ele é o mesmo Filipe lá de Atos 8, que falou para o eunuco, é o mesmo Filipe lá de Atos 6, que foi escolhido como um dos diáconos, é o mesmo Filipe. Então o aviso não veio só de Lucas, mas veio também de Filipe naquela mesma ocasião. Tem uma outra pessoa que estava instruindo ele, alguém espiritual, era um diácono, um profeta também, assim como, um evangelista também naquela área toda. Vamos para o capítulo 22, vamos pular um capítulo 22 e 17. No capítulo 22, Paulo já está em Jerusalém, ou seja, Deus falou, não vá, ele falou, eu vou, e ele foi. Capítulo 22 de Atos, ele já está em Jerusalém. 17, Atos 22, 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatada para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava nas prisões e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Vocês viram o que aconteceu aqui? Ele foi para Jerusalém, estava em Jerusalém, Deus apareceu para ele e falou, sai depressa daqui. Aqui, ó, sai depressa, corra, fuge quanto podes, eles não vão aceitar a tua palavra. Paulo saiu? Não é impressionante? Impressionante. Agora, mais impressionante é alguém como Paulo, que tinha um conhecimento, uma intimidade com Deus, conhecia Deus de perto, conhecia Jesus de perto, o jeito que ele foi salvo, toda a vida dele, depois que ele foi salvo, depois de tudo isso, alguém desse calibre, simplesmente tapar os ouvidos é impressionante. E como eu disse, se Paulo fez isso, então, coitado de nós, tá? Então, Deus é sempre bom. E mesmo quando erramos, no caso aqui, ele falou, não vá, ele foi. Mesmo assim, Deus quer nos dar uma segunda chance. Agora, digo uma coisa, chega uma hora que Deus faz assim, ó. Tá? Tem uma linha, eu uso muito esse termo aqui, é uma expressão em inglês, é uma risca na linha. Deus fala, se você passar daqui, essa risca aqui no chão, se você passar daqui, acabou. Basta, chega. Agora, pastor, onde é que é essa linha? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, a gente só sabe depois que passa. E a gente sabe que começa a vir as consequências. Deus falou, ok, acabou a misericórdia, acabou a paciência, acabou tudo, eu avisei, agora é contigo. Tá? Quando começa a vir a colheita, aí a gente percebe. Tá? Então tem essa lista. E Paulo aqui chegou, Paulo passou da lista. Ele passou da medida, foi-se embora. Então, Deus, mesmo a essa altura, estava tentando avisar e salvar Paulo. Não salvar espiritualmente, porque ele era salvo. Falou salvar no sentido de poupar ele. Poupar ele de passar o resto da vida preso. Poupar ele do sofrimento, das privações. Poupar ele do que ele estava caminhando. Mas Paulo sabia melhor do que Deus, né? Então, olha no que deu. E o grande problema, vamos terminar com isso aqui, o grande problema em cometer erros, vamos para o versículo 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles oferta. O grande problema de cometer um erro, ou de cometer erros em geral, é que um erro leva a outro erro. É sempre assim. Um erro leva a outro erro. Você não vai cometer um erro, um pecado isolado. Não. Um erro, um pecado vai levar para outro, que vai levar para outros. É como uma semente. Você pega uma semente e planta no chão. Você pega um milho, bota no chão. Aquilo vai nascer um pé de milho. Um pé de milho vai dar várias espigas. Não é isso? Cada espiga tem quantos milhos? Sabe que tem um número? Cada espiga de milho tem um número certo de grãos. Pois é, nunca contei, mas eu levo um lugar que toda espiga de milho tem X milhos.
Então, você vê, de um grão, você tem uma planta que tem várias espigas, que tem vários grãos, que você multiplica em muito. Assim é os pecados. Você planta um pecado, daquele pecado vai ser um bando de pecado. E aqui foi assim, um erro levou ao outro. Mas você fala, pessoal, qual foi o erro aqui que ele cometeu? Bom, ele cometeu o erro de desobedecer Deus, ignorar Deus e ir para Jerusalém, apesar de não ter ido. Chegou a Jerusalém, nós lemos aqui no versículo 26. Alguém aqui está achando estranho o que eles fizeram? Ele entrou no templo, santificou-se, dias de purificação, fazer oferta para cada um deles. Isso aqui soa como igreja? Isso soa como cristianismo? Paulo estava fazendo um voto judaico. O mesmo Paulo que falou olhem em Colossenses 2,14. Esse mesmo Paulo escreveu em Colossenses 2,14 assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo aqui está escrevendo justamente contra esses rituais, essas formalidades judaicas da lei cerimonial. Ele está escrevendo contra. Lá em Gálatas 4, ele fala parecido. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Gálatas 4, versículo 8 a 11. Paulo está dizendo que vocês estão seguindo meses e dias e anos e festivais e fazendo isso. Aí ele pega e faz a mesma coisa. Ele está fazendo a mesma coisa que ele sabia que era errado. Por quê? Um erro leva a outro. Ele decidiu ignorar a vez de Deus. Aqui ele está ignorando o quê? Ele está ignorando o que ele já sabia ser verdade. E ele foi para Jerusalém e fez voto judaico. Ele não era mais judeu, mas fez um voto judaico, ou seja, ele estava engolindo as próprias palavras. Ele estava fazendo algo que ele jamais esperava fazer. Por quê? Porque estamos escrevendo aqui, ó. Ele escreveu para os Colossenses, para o Gálatas, falando assim: por que estou fazendo isso? Porque vocês de novo, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Ele falou para os Colossenses, olha, para os Gálatas, olha, será que eu trabalhei em vão? Eu avisei, eu ensinei, eu trabalhei em vão. Aí ele mesmo está falando isso, está fazendo o mesmo erro que ele avisou essas pessoas que ele acha que corre risco de ter trabalhado em vão. Então é muito irônico isso, mas é uma verdade. Você comete um erro, você abre a porta para cometer vários outros erros, que também não vão dar em coisas boas. Então, quando seguimos nossos planos e desejos, cometemos erros com muita facilidade. Por quê? Porque estamos fora daquele trilho. Lembra o trilho, que é o guiamento do Espírito Santo? A gente sai daquele trilho, a gente descarrilha. E Paulo estava totalmente descarrilhado. Paulo estava totalmente, não estava lembrando, levando em consideração o que ele havia crido, ensinado e avisado a outras pessoas. Ele estava ignorando. Então, acho que do mesmo jeito que ele falou assim, receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco, eu acho que Deus falou a mesma coisa sobre ele. Ele falou: Paulo, eu acho que em vão eu tenho trabalhado convosco. Porque depois de tudo que eu fiz, tudo que eu ensinei, tudo que eu mostrei, tudo que eu avisei, você não só desobedeceu, mas agora está tomando um voto judaico? Paulo, francamente, eu trabalhei em vão, ou seja, eu trabalhei por nada. Então Paulo cometeu esses erros. Então, resumindo a história, os erros de um homem como Paulo devem nos impulsionar a ficar vigilantes em nós mesmos. Deve fazer perceber nossas fraquezas, porque Paulo tinha uma fraqueza, ele tinha um amor muito grande pelos judeus. E esse era todo o ímpeto dele, era alcançar os judeus. Mas era uma fraqueza, porque Deus também queria alcançar os judeus. Mas Paulo falou: eu conheço um caminho melhor. Eu conheço um atalho, Deus. Faz o seguinte: Deus, deixa isso comigo, eu sei o que eu estou fazendo. E Deus falou: não, você não sabe o que está fazendo. Eu te chamei, Paulo, para ser um discípulo para os gentios. Deus tinha um plano para Paulo. Os judeus eu vou alcançar de outra forma, Paulo. Não, Deus, você não, veja bem, eu tenho minha vontade, Deus. E eu sei que a gente quer a mesma coisa, mas o meu jeito é melhor. Paulo fala, só que o jeito dele não era melhor.
Entenda, não é que Deus falou, porque você me desobedeceu, eu vou colocar você na cadeia. Não é, sabe, Deus não é um Deus vingativo. Deus falou, olha, se você não fizer o que eu faço, você vai acabar na cadeia. As suas ações, não é que eu vou determinar. Tá? Eu não quero você preso, Paulo. Você pode ser muito mais útil para mim solto do que preso, mas se você fizer isso, Deus sabia, eles não vão aceitar o seu testemunho de Jerusalém, ele avisou. Eles não vão te ouvir. Sai depressa daqui, não vão te ouvir. Deus sabia, ó, se você fazer isso, eu sei o que vai acontecer. Não é que eu estou determinando, eu estou avisando. Isso vai acontecer, Paulo. Não é um castigo de Deus, é a consequência que vai acontecer. É o salário do pecado, que é a morte. Então Deus estava querendo poupar Paulo daquilo. Tá? Deus não estava lá em cima. A época obedeceu foi, peraí para prender você agora. Não foi assim. Deus tem um plano para a gente e ele é bom, perfeito e agradável. Agora, se a gente decide fazer o que a gente quer fazer, do nosso jeito, do nosso tempo, então, tudo bem, a gente tem esse direito de liberdade. Paulo teve. E ele ficou preso o resto da sua vida. Todas as demais cartas que ele escreveu, muitas das cartas que ele escreveu na cadeia. Por quê? Porque ele estava preso. Ele ficou preso. Nem todo o tempo foi preso na cadeia. Uma parte ele ficou em prisão domiciliar, poder receber pessoas, tal e coisa. Mas depois ele passou, no começo, no meio e no fim, durante esse tempo todo, ele ficou preso, inclusive preso na cadeia mesmo. Houve alguns episódios, períodos nesse tempo todo que ele pôde ficar em casa, né? Ficou numa casa lá, com soldados guardando ele. Ele tinha prisão domiciliar. Mas a grande maioria do tempo da prisão dele foi na cadeia mesmo, uma cela, trancafiado. E ele acabou morrendo literalmente de graça, porque ele nunca foi condenado de crime algum, porque de fato ele não fez nada de errado pela lei romana. Ele nunca cometeu nada. Ele foi morto simplesmente por um capricho do imperador, que mandou degolar todos os crentes, e Paulo era um dos que estavam no meio. Tá? Então, ele literalmente morreu de graça. Então, devemos perceber nossas fraquezas, devemos cada vez mais depender do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, sendo Deus, ele quer o melhor para a gente. Tá? E eu já falei isso antes, vou falar de novo. O Espírito Santo, Deus, ele quer o melhor para a gente. Ele torce por nós. Ele não é contra a gente. Ele não quer cortar nosso barato, estragar nosso piquenique, botar areia na nossa farinha. Não é isso. Ele quer o melhor para a gente. Por isso que lá em 2 Timóteo, Paulo fala para aqueles que opõem. Aquele opõe, lá, é o que se opõe. Você não está se opondo. A mesma coisa, Paulo aqui estava se opondo a Deus. Ele estava se opondo a si mesmo. Estava se opondo aos judeus? Não, é assim mesmo. Estava se opondo a Lucas, ou Filipe, ou Ágabo, os discípulos? Não. Ele estava se opondo a si mesmo, se prejudicando a si mesmo. Mas todos nós temos essa opção. Então, outra última coisa aqui que eu quero mencionar, que eu mencionei recentemente, é que esse episódio todo de Paulo prova de como a Bíblia é um livro divino inspirado por Deus. Por quê? Porque se você lê o Alcorão, por exemplo, Maomé é tido como um santo. Você lê o Alcorão, aquilo lá, você lê um livro humano, o livro humano vai sempre glorificar a pessoa principal da história. Tá? Aqui não. Aqui, e não falamos só de Paulo, mas você pode ver, ó, Davi, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, todos os personagens bíblicos. Se fosse um livro escrito por homem naquela época, eles iam higienizar essa história toda. Nunca iam listar todos os podres e os erros e os absurdos. Isso é um absurdo, gente. Não é que Paulo faz um absurdo desse, mas ele fez. Mas está aqui. Para quê? Para a gente aprender, para servir de exemplo. Tá? Isso mostra que não foi alguém, não foi um discípulo de Paulo, não foi alguém da igreja, com o povo, muita gente acha, foi escrito por homens. Se fosse escrito por homens, eles não tinham incluído isso. Eles iam limpar a história, iam fazer uma coisa bem bonita, que Paulo é uma maravilha. E não, todo personagem bíblico nós temos, se é o caso, o bom, mas também tem o feio e o ruim daquela pessoa que está lá na história. Então nós temos que entender isso. Ok? Muito bem, vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado por tua palavra.